Vivendo transformação. A verdade é que todos nós queremos viver transformação na nossa vida. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele fez um milagre em Caná da Galileia, em um casamento. Interessante que Caná da Galileia é uma cidade muito pequena, mas em um lugar muito pequeno, Jesus fez um milagre muito grande, porque ele é especialista em fazer milagre grande em lugar pequeno. Ele é especialista em fazer coisas grandes através de pessoas pequenas, como eu e como você. O interessante é que em Caná da Galileia, ele foi convidado para o casamento. Ele não foi convidado para ir para resolver o problema que poderia acontecer. A presença de Jesus naquele casamento era algo essencial. E precisamos aprender que onde a presença de Jesus é essencial, milagres sempre serão consequências. Se a presença de Jesus for essencial na sua vida, milagre será consequência. Se a presença de Jesus for essencial no seu casamento, milagre será consequência. Se a presença de Jesus for essencial nos seus relacionamentos, no seu ministério, nos seus negócios, milagre será consequência. O interessante é que Jesus é convidado para a festa, ele é convidado para o casamento, ele está presente no casamento, mas isso não impediu que aquele casamento que estava se iniciando vivesse um problema. E qual foi o problema? Foi a falta do vinho. O vinho acabou. Por quê? Porque a presença de Jesus na nossa vida não é ausência de problemas. Se prega um evangelho por aí, onde o cristão não passa por luta, não passa por dificuldade, esse evangelho não é o de Jesus, porque o de Jesus, ele vai nos ensinar muitas lições em meio às lutas e dificuldades que vamos enfrentar. Para quê? Para que a nossa fé cresça, para que a gente amadureça e a gente se torne totalmente dependente dele. Então, Jesus está presente na festa, mas o problema acontece. Por quê? Porque a presença dele não é ausência de problema. Lembra quando os discípulos estavam com Jesus no barco e de repente levantou uma grande tempestade? Jesus estava no barco. Porque o barco que Jesus está, ele também vive tempestades. Só que tem um detalhe. Jesus estava dormindo no barco, descansando, e os discípulos apavorados, com muito medo. E Jesus queria ensinar algumas coisas para ele. Jesus queria dizer o seguinte, que aquilo que tirava o sono dos discípulos, não tira o sono de Jesus. Aquilo que roubava a paz dos discípulos, não rouba a paz de Jesus. Aquilo que faz os discípulos ficarem apavorados, não apavora Jesus. Então, eles desesperados começam a clamar para Jesus acordar e solucionar o problema. Interessante é que Jesus, quando ele acorda, ele repreende o vento, ele repreende a tempestade, mas depois ele repreende os discípulos. Homens de pouca fé, vocês estão desesperados porque a fé de vocês ainda é muito pequena. Então, luta, dificuldade e tempestade é Jesus falando assim, está na hora da fé de vocês aumentar de tamanho. Porque a gente só pode viver grandes coisas, coisas extraordinárias, se a nossa fé for grande. A Bíblia diz que uma fé pequena, ela tem poder de falar para um monte, se transportar de um lugar para o outro, ou seja, de fazer coisas impossíveis. Mas a Bíblia também fala que a fé, ela é como um grão de mostarda e é uma semente muito pequenininha, porém, ela desenvolve, ela aumenta de tamanho, ela cresce. Esse é o desejo de Jesus para nós, que tenhamos uma fé que cresce, que se desenvolve, e de acordo com o que a nossa fé desenvolve, ele nos qualifica para novas guerras, para novas batalhas, e atrás de cada grande batalha, grandes prêmios, grandes honras, grande agir sobrenatural de Deus, grandes experiências, grandes testemunhos. Me fez lembrar de Davi. O menino Davi, ele começou cuidando das ovelhas do seu pai, e lá ele matou um urso, lá ele matou um leão. Com o passar do tempo, ele teve que vencer a afronta dos irmãos, a desconfiança do pai, a desconfiança de